A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Monja Cecília Bage. Capítulo 3 do volume 1. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo do dia da circuncisão até a chegada dos Reis Magos. Por que se submeteu à circuncisão? No 8º dia de nascido, quando devia ser circuncidado segundo a lei hebraica, quis tomar o aspecto de pecador e aparecer como tal diante dos homens, para confundir-lhes a soberba, porque, sendo deveras pecadores, querem parecer inocentes. Quanto desejei, esposa caríssima, que chegasse a hora na qual devia mostrar a meu Pai perfeita obediência, a qual lhe prestava por aquele ato doloroso e para mim ignominioso, porque, sendo inocente, parecia pecador. Aos homens devia mostrar meu amor e por causa deles quis começar a derramar o sangue nessa terra, nessa tenridade e a satisfazer a divina justiça pelos pecados deles. Antes, pois, que se cumprisse o mistério da circuncisão, rezei ao Pai, pedindo-lhe se dignasse receber o sangue que em tal ação seria derramado, como o primeiro tributo pela redenção humana, deixando-o para dá-lo todo depois na minha paixão. Ofereci-lhe a dor e senti naquela ação, e pedi-lhe que, assim como duro cutelo talhava minha carne inocente, assim se dignasse dar tanta força ao seu amor, que, entrando num coração, o circuncidasse e retirasse dali todas as afeições impressas pela carne, o mundo e o demônio. O nome de Jesus. Roguei-lhe ainda, se dignasse nessa ação importante de impor-me o nome Ab Eterno a mim destinado, isto é, Jesus, que quer dizer Salvador. Pedi-lhe ainda se dignasse fazer que não recebesse em vão o nome de Salvador, mas deveras todas as criaturas fossem realmente salvas por minha virtude e por esse nome. Meu Pai atendeu-me no que lhe é atinente e a mim, e certo que meu nome tem verdadeiro afeito, porque nem quem quiser pode ser salvo, pois eu o resgatei com o meu sangue e salvei antes com meus méritos. Mas se o homem depois quiser perder-se por si mesmo, não significa que meu nome não tenha produzido seus maravilhosos efeitos, pois começou a produzi-los desde o primeiro instante que me foi imposto. Provém ao invés do próprio homem que quer se perder, desprezando a sua salvação e descurando os meios que lhe ensinei para obtê-la. Daí, para estes, meu nome de Salvador é inútil, não porque se não tivesse feito tudo o que é exigido e ainda muito mais para salvar o homem, mas porque o homem não quer se salvar e sim perder-se por si mesmo. Pedi-lhe ainda desse tanta virtude a meu nome, que os homens, ao invocá-lo com fé, amor, fossem salvos e livres de todo mal e de toda a insídia dos inimigos infernais. De fato, meu Pai me atendeu. Ao impor este nome, declarou a toda a corte celestial a vontade de que, ao ele pronunciado, todos me adorassem. A todos os homens manifestou que, se genuflexos invocassem com fé, seriam em virtude de meu nome isentos de todo mal e salvos. A todo o inferno que o temesse, e ao pronunciá-lo prostrados o adorassem e sentissem pena ao pronunciar este nome, seu tormento aumentasse em castigo da sua soberba de não ter querido submeter-se à minha humanidade. Assim como este nome é júbilo para o coração das almas boas, é um raio que abate, espanta e afugenta os demônios. Ofereci-me, pois, inteiramente a meu Pai em prol da redenção humana. Disse-lhe que, se lhe aprovesse tirar minha vida no instante da circuncisão, sacrificá-la-ia de bom grado e, embora soubesse muito bem não ser esta sua vontade, não obstante quis fazer este ato de oferecimento e de resignação, não querendo deixar de realizar os atos de homenagem, de obediência e de resignação que devia ao meu Pai. Por isto, para suprir pela falta dos homens que pensam em tudo, menos em viverem sujeitos a seu Pai Celeste, que os criou e os conserva. Circuncisão de Jesus. Chegada a hora desejada, eu fui circuncidado. Senti grande dor em minha humanidade.
Chorei naquele instante e ofereci a meu pai o sangue derramado, juntamente com as lágrimas, para convertê-las em lenitivo das chagas, as quais por demais a culpa costuma fazer nas almas dos meus irmãos. Chorei por causa da dor que senti no retalho. Muito mais, porém, chorei ao pensar nas almas pecadoras que morrem pelo gládio da culpa e foram separadas de mim, sua verdadeira vida. O Pai aceitou esta oferta de meu sangue e de minhas lágrimas. Prometeu-me ter sempre pronto tal lenitivo para cada alma que a ele recorra, e arrependida de seus erros, peça remédio e conforto por suas chagas. Efetivamente, não se encontra nem sequer uma só que, recorrendo a ele, a fim de obter salvação e conforto, não a obtenha, porque meu Pai está sempre pronto a dá-lo a cada um que lhe peça com fé e amor. Experimentei ainda no íntimo consolação e inexplicável alegria durante o ato da circuncisão, vendo cumprido em parte meu ardente anelo de derramar o sangue pela salvação de meus irmãos. A dor e as lágrimas misturou-se à consolação por realizar meu desejo. Ofertei ainda a meu Pai e, pela consolação sentida ao derramar o sangue, pedi-lhe se dignasse fazer experimentar semelhante consolação a todas as almas que vertem sangue nas penitências ou em desconto de suas culpas, ou mesmo em satisfação das culpas alheias. Meu Pai atendeu-me ainda nisto e de fato vai realizando-o naqueles que se exercitam nesta prática de penitência. Bem pode testificá-lo quem experimenta seus efeitos quando a faz verdadeiramente com o único motivo de satisfazer a justiça divina e não por vaidade e fins desregrados, conforme fazem muitos que por esta razão não experimentam o consolo que mereci por minhas súplicas ao Pai Eterno. Graças para o ministro. Olhei depois com olhar amoroso o ministro que me circuncidou e roguei a meu Pai lhe o remunerasse, embora tenha sido ação tão dolorosa para mim. Meu Pai favoreceu-o com graça abundante e iluminou-lhe a mente com uma luz superior, e embora não conhecesse então inteiramente o mistério, sentiu os efeitos divinos em sua alma e a seu tempo foi escriba de minha lei. Pedi ainda ao Pai se dignasse comunicar sentimento semelhante a todos os meus irmãos, isto é, que considerassem as criaturas que lhes causassem dores e sofrimento, não como causa primária de seus males, mas como ministros da justiça divina, e por isto pedissem por aqueles que os afligem e os atormentam, e assim merecessem mais. Todavia, como não podem fazê-lo sem particular graça e luz sobrenatural para conhecerem como devem proceder em relação a esses tais, roguei ao Pai se dignasse conferir este sentimento a cada um de meus irmãos. O Pai tudo me prometeu e, de fato, executa-o e age deste modo. No entanto, as almas obcecadas pela paixão e vencidas pelo amor próprio não se abrem para que semelhantes inspirações lhe causem a impressão que causariam, se despojadas do amor próprio, se entregassem inteiramente às mãos de Deus, se expulsassem as trevas da paixão dos sentidos. As luzes da graça divina teriam efeito. Quando a graça e as luzes divinas não produzem efeito nas almas, tudo isso procede das imperfeições, nas quais a alma está embaraçada. Não quer dizer que meu Pai não dê a cada um graça e luzes para poder fazer e agir assim como lhe ensinei, mas-me nesta questão de orar por aqueles que lhe dão motivo e ocasião de sofrimento, e que tantas vezes pratiquei e ensinei a meus irmãos o próprio ato de minha circuncisão. O sofrimento aumenta o amor. Ao sentir essa dor, minha humanidade abraçou e estreitou com veemência mais amorosa meu Pai, ao qual já estava unida pela união hipostática com o Verbo e por isso unido sempre em perfeito amor. Embora naquele sofrimento tão doloroso e derramamento de sangue para cumprir a sua vontade, minha humanidade tenha experimentado o impulso de amor mais vigoroso e de maior afeição. Quis experimentar em mim mesmo como o sofrimento é capaz de fazer crescer o amor para com o objeto amado, quando as penas são sofridas de bom grado pelo amado, pois derivam do mesmo sofrimento juntamente com o amor.
Neste fato, porém, roguei a meu Pai se dignasse dar o gosto e a consolação no sofrer, simultaneamente com um aumento de seu amor, a todas as almas verdadeiramente a Ele unidas e por Ele amadas, a fim de que no meio das penas prestem ao mundo testemunho do verdadeiro amor para com o seu Deus. Desse-lhes muita graça e virtude, pois a fraqueza humana não pode chegar a si mesma a tal perfeição, nem a amor tão perfeito, se meu Pai não lhes comunicar de modo especial efetivamente o que está fazendo, não deixando de dar a cada alma fiel a graça, a virtude e o amor necessários em casos semelhantes, conforme me prometeu. No entanto, poucos são os que aproveitam tão nobre graça. Não se corrigem, nem se aplicam a adquirir grande mérito, amor e virtude. Ação de graças. A função da circuncisão, tendo sido seguida da imposição do nome de Jesus, que naquele ato foi adorado por toda a corte celestial, temido por todo o inferno, e trouxe ao mundo inteiro uma alegria insólita, agradeci ao Pai por ter-lhe agradado dar-me um nome que estava acima de qualquer outro nome. Agradeci-lhe também da parte de todas as criaturas ainda incapazes de agradecer-lhe por ignorante totalmente do mistério. Meu Pai aceitou com prazer tão nobre o agradecimento e teve grande complacência em haver-me dado nome tão grande. Pedi-lhe ainda que se dignasse aceitar o agradecimento em nome de todos os meus irmãos em substituição de todos os ingratos que jamais lhe iriam agradecer. Porque, embora me tivesse sido imposto um nome, não obstante seria para eles de utilidade e a salvação de que nesse nome é portador. Meu Pai ficou satisfeito com isto. Dores de Maria. Após a circuncisão, recebeu-me em seus braços a minha dileta mãe, trespassada de dor por aquilo que eu havia sofrido. Vendo o derramamento de sangue, apertou-me ao peito com maior amor. Nessa ocasião, pedi ao Pai que a consolasse e enchesse de nova graça pela dor que sofrera. De fato, o Pai o fez e eu, com afetos internos e demonstrações externas, não deixei de consolá-la e de dar-lhe a conhecer de meu agrado pelo amor que me dedicava e pela compaixão para comigo. Roguei ainda ao Pai se dignasse fazer o mesmo aos meus irmãos, quando sofrem e estão atormentados e angustiados por meu amor. Isto é, que após angústia e tribulação se dignasse consolá-los com sua graça e aumentar-lhes no peito o amor a mim. O Pai não deixou de fazê-lo, como de fato experimentam as almas que se encontram em situações semelhantes. Depois da angústia, sentem consolação e alegria de espírito e ficam mais inflamadas de amor divino e repletas de nova graça. Experimentou naquele instante José, meu pai, nutrício, que com muito aflito naquela ocasião ficou depois repleto de consolação. Louvor ao Pai. Tendo ficado sozinhos na gruta, minha dileta mãe e seu esposo José entoaram muitos louvores ao Pai Celeste, agradecendo-lhe o nome docíssimo que me impusera. Repousando nos castos braços de minha mãe, como que surpreendida por plácido sono, minha humanidade descansava, enquanto minha alma louvava o Pai, fruindo disto também a humanidade, embora adormecida. Os louvores de Maria, José e de toda a corte celestial uniram-se aos meus louvores, tributados então ao Pai. Meu Pai foi glorificado por tais louvores e nisso sentiu grande complacência minha alma, que por estar unida ao Verbo, desfrutava destes louvores e dessas ações de graça. Pé de leite. Após os louvores que duraram algum tempo, minha humanidade despertou do sono e fez sentir a dileta mãe a necessidade de ser alimentada. Olhava-a com olhos enternecidos e dei-lhe assim a entender que tinha necessidade de seu alimento. Vendo minha esposa caríssima naquela miséria e Deus Altíssimo necessitado de ser nutrido por uma criatura, experimentei em mim essa humilhação e abaixamento. Tive gosto neles, porque era esta a vontade do meu Pai. Ofereci-lhe meu abaixamento, minha humilhação e submissão, e pedi-lhe que, em virtude da humilhação sentida e de bom grado, aceita por seu amor, se dignasse dar muita graça às almas, que sendo perfeitas e santas, e embora de nada necessitadas, não obstante para se humilharem, sujeitam-se às criaturas mais vis e miseráveis, pedindo-lhes o alimento de suas orações e bons exemplos, e julgando-se em sua humildade mais necessitadas do que todos. Pedi ao meu Pai lhe desse graça e virtude, a fim de que não se ensoberbecessem por sua virtude,
nem permitisse que entrasse em seus corações a vaidade, ao se verem tão perfeitas e santas. Neste instante via todas as almas que deveriam exercitar-se em tão belas virtudes. Alegrava-me com isso e louvava ao meu Pai, agradecendo-lhe por terem chegado essas almas, devido à graça a tanta perfeição e a imitar-me tão perfeitamente. Pedi-lhe ainda que se dignasse dar o alimento espiritual a todas as almas que deste alimento precisasse e a ele recorresse para o sustento, inspirando ao coração dos que são capazes de subministrá-lo, que consolem e instruem as almas necessitadas, e que se dignasse ele próprio a nutri-las com as divinas inspirações, sinais internos e a ajuda da divina graça. Além disto, roguei-lhe que se dignasse dar também o alimento corporal a todos os pobres necessitados, que não sabem com que se alimentar, inspirando aqueles que têm abundância, subministrá-los aos pobres necessitados. Meu Pai prometeu-me tudo, como vai realizando, não deixando de fazer o que lhe pedi. Não se encontra quem pereça por necessidade, tanto espiritual como corporal, exceto por altíssima disposição de meu Pai, que o permite para fazer conhecer ou a justiça divina ou a infinita misericórdia, segundo o estado em que se encontram, e o lugar a eles destinado, mediante seus méritos e desméritos. A mãe pede, dá-lhe o leite. Sabendo, então, a querida mãe, a minha necessidade de receber alimento, não deixou de me dar seu leite virginal com todo o amor e cordialidade que lhe inspirava seu muito sublime espírito. Ao mesmo tempo que eu tomava o leite, estava de vez em quando olhando-a amorosamente e mergulhava, mediante esses olhares, sua alma num mar de alegria. Dizia ao meu Pai olhasse também com que amor a querida mãe me alimentava, e que em troca desse, a sua alma o alimento da divina graça, saciando-a de sua doçura. Isto agradou muito meu Pai, olhou-a com amor e encheu-a de nova graça, saciando-a de alma e corpo. Nesta primeira vez que minha dileta mãe me aleitou, após a circuncisão, fiz-lhe sentir como prêmio da dor por ela oferecida naquele ato a suavíssimo odor que exalava da minha humanidade, exatamente qual era em si mesma, porque quase sempre o sentia, embora com muita moderação, para que sua alma não estivesse sempre no mar de alegria, pois devia imitar-me. Naquela ocasião, todavia, percebendo-o perfeitamente, e caiu num êxtase de consolação. No entanto, meu Pai sustentou-a, a fim de não exalar a alma inundada por aquela fragrância. Pedi ainda a meu Pai se dignasse fazer as almas sofrerem por seu amor, a fim de que, atraídas pela suavidade desse odor, fossem nutridas e corressem atrás de mim, para se unirem a mim em amor e caridade. Não penseis, porém, esposa minha, que este odor era sentido pelo olfato corporal. Não, sente-o a alma que é por ele atraída, como faz juntamente o ímã com o ferro e o âmbar com a palha. O odor que meu Pai faz sentir as almas das quais vos falei acima é o odor que desejava sentir a mística esposa, quando dizia, corramos a fragrância de teus perfumes, conforme Cânticos 1:3. Tal odor possui a propriedade de atrair a si as almas e fazê-las correr ao encontro do objeto amado. Eu rogava a meu Pai o fizesse experimentar as almas como já o faz. E quando vedes alguma alma correr à perfeição e à minha imitação, e a vedes apaixonada por mim, dizei que esta alma já sentiu semelhante odor, e por ele é atraída. Tomei o leite puríssimo de minha dileta mãe, olhei-a muito amorosamente para agradecer-lhe e inclinei a cabeça para ela. Rendi as graças habituais ao Pai, como vos disse no capítulo anterior, em meu nome e no ato de todos os meus irmãos, com todas as circunstâncias que vos expressei em outro lugar. Na manjedoura. Depois, desejando sofrer alguma aflição, dei a entender à querida mãe que me deitasse de novo na manjedoura, sobre um pouco de feno, não querendo repousar em seus braços para privar-me de tal consolação, e dar-lhe ocasião de sofrer a privação do deleite e do gosto que sentia quando me tinha nos braços. Minha mãe colocou-me de modo que lhe inspirei, encontrando-me esposa caríssima sobre aquele feno, senti pena de sair dos braços maternos, que tão amorosamente me abraçavam.
Experimentava em minha carne a dureza e as incomodidades do lugar. Ofereci tudo ao Pai em desconto dos desgostos que lhe causam meus irmãos, quando não se resolvem mais a desprender-se das consolações mundanas e que não sabem nem querem, por amor a mim, abraçar algum sofrimento, não só de própria iniciativa, mas tão poucos queridos por meu Pai, para proveito espiritual deles. Roguei-lhe, pois, desse graça e virtude a todos os que quisessem me imitar, a fim de poderem fazê-lo, e que não só se desapegassem das consolações mundanas, mas também das espirituais, para se apegarem mais aos sofrimentos, como o fiz eu, que estando nos braços de minha mãe desfrutava de santa consolação. Seu colo era como um gracioso jardim de flores odoríferas, repleto de raras virtudes, particularmente a pureza que me tornava tão grata. Todavia, deixava e me privava de tal consolação para abraçar o sofrimento, a fim de satisfazer pelos pecados de meus irmãos, os quais neste particular eram muito e por isso privam-se ainda de grande mérito. A meu Pai isto agradou e recebeu satisfação por todos aqueles que falham neste ponto e muitas vezes ainda ofendem-no. Mostrou-se muito benigno e liberal para com as almas que nisto me imitassem e que então tinha presentes. O Pai sentia um gosto inexplicável, contemplando as almas que com tanta generosidade se dispunham a imitar-me a mim, seu dileto filho abandonado de boa vontade os prazeres e abraçando o sofrimento. Vossa mente não pode compreender quanto meu Pai com isto se regozijou, e como se mostrou mais favorável para com tais almas generosas, comprometendo-se ele próprio a dar-lhes todo o espírito, forças e virtude que tal ato requer, para depois preparar-lhes um galardão inexplicável e imensa glória e regozijo. Chora a perda das almas. Tendo estado por algum tempo assim deitado naquele lugar, comecei de novo a chorar, enquanto pensava que o sangue de infinito valor derramado na circuncisão para muitos teria corrido em vão, e que poucas seriam as almas que retirariam deles salvação e graça por causa de sua obstinação e malícia. Vi a esposa caríssima uma multidão de almas que, como uma corrente de água, se precipitava para a condenação eterna, e, embora estivesse tão acessível à salvação, dirigiam-se para a primeira. E, sendo convidadas por minha graça, não prestavam ouvidos à minha voz, desprezando o sangue inocente derramado em favor delas com tanto amor. Vendo que não podia pôr freio algum a tantos males, porque elas o queriam por si mesmas, experimentava tão grande pena que chorava de dor. Oferecia as lágrimas ao Pai, e lhe pedia que, em virtude destas, tivesse por bem aplacar-se, porque, de fato, os meus irmãos, por sua perversidade, excitavam-no rumo à ira. O Pai dizia-me a miúde quando tratava com ele a respeito da salvação de meus irmãos. Este foi quase o tema contínuo entre nós enquanto vivi na terra, pois exatamente para isto vim ao mundo e fiz-me homem pela salvação dos mesmos e para tratar dela com meu Pai eterno. Vê, filho, dizia-me, com amor e caridade tão grandes, demonstrados por mim ao gênero humano, quando te dei a eles. Tu, meu filho dileto, que tanto me agrada e apraz, vê como este imenso amor é retribuído por tanta ingratidão e desamor. Vê como um dom de estimável valor é desprezado por muitos descurado, não estimado. Vê como o amor paterno é retribuído com ódio e ingratidão. Ah, filho, deite ao mundo em prol da sua salvação, e o mundo não faz conta de semelhante dom. Ah, o mundo provoca fortemente a minha ira. O Pai Eterno fazia-me ouvir estas palavras e outras, especialmente por ocasião de algum sofrimento mais áspero e duro. Então, esposa caríssima, ao ouvir tais palavras, prostrava-me em espírito aos pés de meu Pai e pedia-lhe que se aplacasse. Oferecia-me a ele em holocausto e como vítima pelo mundo inteiro. Mostrava-me contente como de fato estava por ter vindo ao mundo, se não fosse por outro motivo só para cumprir tua vontade. Mostrava-me ardentemente desejoso de penas e da própria morte, como que muitas vezes a ira de meu Pai era aplacada,
pois seu amor para comigo era tão grande que se alegrava mais com um só ato de meu amor, e com isso era maior a complacência e satisfação do que o desgosto pela ingratidão de todas as criaturas. A miúde, como já vos disse, dirigia tais atos ao meu pai, nos braços de Maria. Tinha, pois, como disse anteriormente, derramado algumas lágrimas para satisfazer a justiça divina irritada por causa de meus irmãos. De novo, minha querida mãe tomou-me nos braços e fazia-me companhia no planto. Unia-se a mim na oferta ao Pai Eterno. Em seus braços estreitava-me ao peito, e eu, por meio de gestos amorosos, mostrava-lhe agrado por seu amor e cordialidade. Assim se regozijava e alegrava-se o seu espírito em minha humanidade, experimentava algum conforto e alívio. Ofereci tudo ao meu pai e roguei-lhe se dignasse consolar as almas, que choram as próprias ofensas e se afligem ao ver a pouca conta que se faz do amor e da caridade infinita que ele dedica ao homem. O pai mostrava grande prazer com isto e revelou-se pronto a consolar todas as almas que nisto me houvessem imitado. Esposa caríssima, quando minha mãe querida me segurava nos braços, especialmente depois que tinha derramado muitas lágrimas, deveis saber que ela era presa de forte ímpeto amoroso para comigo e imprimia seus castos beijos em meu rosto. Mas humílima, não ousava fazê-lo, nem preparava-se para isto sem sentir antes o meu convite e beneplácito. Conhecia pela força e a violência do amor que nela incitava o convite mais esperado, ainda a licença, dada por mim como uma inclinação de cabeça. Então realizava o seu anelo, não sempre no rosto, às vezes nas mãos, outras nos pés, nestes muito humilde. No rosto mais raramente, porque se mantinha quase sempre distante dele, por causa da majestade da divindade que discernia em mim. Quando minha querida mãe imprimia esses castos beijos em meu rosto, ficava absorta num mar de alegria inundada, num pélago de delícias. Via-se unida a mim mais intimamente. Minha humanidade apreciava muito essa união mais íntima, porque amava com amor muito forte. Por ocasião desses castos beijos entre nós, oferecia ao Pai esta união mais íntima e amorosa entre minha humanidade e minha mãe, e pedia-lhe que, em virtude daquela união tão santa e perfeita, se dignasse unir a si todas as almas por caridade e amor, e especialmente as almas eleitas, que as fizesse experimentar a miúde tal união amorosa, e muito as almas amantes e desejosas dela, como ambicionava a esposa sagrada ao dizer: ah, se encontrando-te fora poderia beijar-te, sem que o divino esposo exclama: beija-me com os beijos da sua boca. Cânticos 1:1. E inebriada de amor e unida a ele, dizia: segurei-o e não o largarei. Conforme Cânticos 3:4. Roguei a meu pai quisesse favorecer com este amor e esta união a todas as almas amantes e fiéis, e mantê-las assim unidas cada vez mais intimamente a ele, com amor ardente e perfeita caridade. Meu pai mostrou-se inteiramente favorável a isso e prometeu-me não só fazer o que lhe pedia, mas manifestou estar muito empenhado e desejoso que agissem assim as almas que fossem capazes para poder comunicar-lhes tão grande amor e dar-lhes sinais tão manifestos de sua condescendência e caridade infinitas, de modo que, sendo a alma capaz de receber esse ato de benevolência e amor da divina condescendência, o Pai não só o comunica de bom grado, mas ele mesmo aprecia muito unir-se intimamente por amor a tal alma. Visita dos pastores. Estava, pois, esposa caríssima nos braços de minha mãe querida, e depois de recebido o seu casto beijo, vieram visitar-me de novo os pastores. Estava ciente de que eles já haviam vindo mais vezes, mas menciono esta agora, porque foi a primeira visita após ter derramado o sangue da circuncisão, e já me haver tornado salvador e redentor deles pelo sangue derramado e pelo nome a mim imposto. Tendo chegado a esses bons pastores, convidados por inspiração divina para adorar seu Redentor, perguntavam à minha mãe qual o nome que me fora dado, e ela lhes respondeu que era Jesus. Ao ouvirem este nome, prostraram-se todos por terra, adoraram-no com grande reverência e amor. Minha mãe fez o mesmo ao proferi-lo.
Vendo eu os pastores assim genuflexos, mostrei-lhes um rosto mais alegre do que de costume, e olhei-os com olhos amorosos e benignos. Pedi primeiro ao meu Pai que iluminasse-lhes o espírito, a fim de poderem conhecer o mistério da redenção e aumentar-se-lhes a fé, para crerem ser eu o verdadeiro Salvador e Redentor. Ficaram deveras tão repletos de fé e de luz divina que me confessaram como verdadeiro Redentor e declararam-se prontos a dar a própria vida, se necessário, para confirmar essa verdade, no qual já acreditavam. Roguei ao Pai que, assim como lhes enchera a alma de consolo, luz e fé, se dignasse fazer também a todos aqueles que viessem a Ele pela fé, ficassem cada vez mais confirmados, iluminados, inflamados de amor, e recolhessem o fruto e a consolação que a presença e a amizade divinas costumam comunicar às almas bem dispostas e fiéis. Supliquei-lhe ainda se dignasse ser o primeiro a chamá-las e convidá-las a ir até ele, e se fossem impelidas pelas divinas inspirações, visto ser a criatura incapaz de ir por si, e avizinhar-se ao Criador, se ele primeiro não chamar e convidar. O Pai prometeu-me isto, e fei-lo continuamente, mas nem todas as almas correspondem aos convites, persistindo na dureza, e por isto são privadas da graça e dos dons que meu Pai costuma comunicar às almas, para responderem e corresponderem ao chamado e aos suaves convites do Pai. Os dons dos pastores. Aqueles simples pastores e esposa caríssima traziam alguma coisa de presente para refazerem minha mãe e seu esposo José, uma vez que para mim não era alimento adequado. Não obstante, por minha causa, presenteavam minha mãe com pequenas e pobres dádivas. Apraziava-me sumamente cada coisinha, devido à boa vontade com a qual era oferecida. E quando vinham a mim com seus pequeninos presentes, eram remunerados espiritualmente com grandes e sublimes dons. Pedi ao Pai se dignasse receber as ofertas que faziam, embora pobres, como se fossem feitas a Ele mesmo, e suplicava-lhe, ademais, por todos os meus irmãos, a fim de que se dignasse, se lhe aprovasse, receber de todos qualquer dádiva pequenina por eles oferecida. O Pai atendeu-me, prometendo agradar-lhe, para serem aceitas todas estas coisas, mesmo pequenas. Embora ele seja um Senhor tão grande, contanto que oferecidas de coração bom, boa vontade e reta intenção, conforme faziam aqueles pastores bons e simples. E nisto meu Pai mostrou-se tão inclinado à complacência que todas as coisas, mesmo mínimas, serão aceitas por ele com sumo prazer. Por exemplo, uma simples palavra, um ato virtuoso, uma pequena mortificação feita por amor a ele e a ele oferecida. Não só ele agradará, mas há de ser remunerada com graça sobreabundante na vida presente e na futura, sob a condição, porém, de que a oferta seja feita de coração sincero e boa vontade. Além disso, supliquei que, assim como me eram agradáveis os presentes feitos à minha mãe, por meu amor, também se dignasse ter por aceitável e receber como feita a si mesmo toda a caridade feita ao próximo por seu amor. Mostrou-se ainda o Pai muito inclinado à complacência, antes mais do que por aquilo que lhe é oferecido diretamente, porque assim como me agradaram os presentes dados à minha mãe, como se fossem dados a mim, por serem dados por meu amor. Assim lhe agradarão muito mais os dons concedidos ao próximo necessitado, por seu amor, porque lhe agrada o ato que a criatura faz diretamente por seu amor, e em seguida lhe é grato o bem feito à criatura, por ser esta amada por ele e ser-lhe agradável. Por isso, roguei-lhe se dignasse assistir de modo particular às almas que tivessem caridade para com o próximo necessitado e remunerasse duplamente, isto é, no espiritual e no temporal, a fim de poderem continuar a exercer a caridade. Em tudo atendeu-me o Pai continuamente e vai praticando, conforme cada qual pode verificar, pois não existe pessoa que exerça as obras de caridade para com o próximo necessitado com reta intenção pelo único motivo de fazer ação agradável ao meu Pai e por seu amor, que não alcance a promessa do Pai a mim, isto é, não receba em abundância bens espirituais e temporais. As orações em nome de Jesus. Sabe, esposa minha,
todas as vezes que pedia ao Pai se mostrasse propício e liberal com meus irmãos, aprazia-lhe muito e ouvia-me com benignidade e amor indizíveis, e em tudo me atendia em virtude destas súplicas e pela alegria que recebia de mim. Por isto, ensinei aos meus apóstolos de modo pelo qual deviam dar graças ao Pai se quisessem obtê-las. Quer dizer, deviam pedi-las em meu nome, porque o Pai já havia prometido tudo, tendo eu lhe pedido todas as coisas de que precisariam meus irmãos, e tudo ele me prometeu. Por isso, se lhe é pedido em meu nome, ele tem a palavra empenhada a mim. Não há perigo de negá-lo a ninguém, por ser Deus imutável. E se acaso não concede a graça pedida, não lhe foi pedida por mim, por não ser vantajosa a salvação da alma que a roga. De outro modo, esposa caríssima, asseguro-vos que todas as graças, todas as coisas indispensáveis à salvação de todos os meus irmãos, eu as pedia uma a uma ao Pai, por serem coisas justas e necessárias. O Pai atendeu-me em tudo com benignidade e amor. Não houve pedido meu que o Pai não se mostrasse pronto a atender, porque jamais lhe pedia algo que não fosse para sua maior glória e proveito de meus irmãos, e portanto de sua vontade. Quanto àquilo que pedia, devem ainda imitar-me no que agora vos digo, e pedir em meu nome da maneira que eu pedia. Finezas do amor de Maria. Tendo minha dileta mãe tomado novamente nos braços para dar alívio à minha humanidade com amorosas palavras e maneiras amáveis, acariciavam-me, louvavam-me, bendiziam-me, agradeciam-me. Gostava muito daquelas palavras amorosas e maneiras amáveis. Oferecia o agrado e gosto a meu Pai e desejava que se mostrasse cada alma assim amorosa e grata para com ele. Pedia-lhe se dignasse dar a todos graça e virtude para poderem assim fazer, a fim de se tornarem dignas das carícias divinas, como se fizera digna minha querida mãe, a qual eu correspondia com gestos amorosos num ato de agrado que lhe enchia cada vez mais de uma alegria e gáudio à alma. O Pai amoroso aceitava as ofertas e mostrava-se pronto a atender-me, prometendo dar a cada um a graça e a virtude que eu havia requerido. Acolher bem as expressões afetuosas das almas amantes, corresponder-lhes ao afeto com amor igual e aliviar-lhes o espírito com amáveis consolações, carícias mais gratas que possa receber de seu Criador. Deus amado, a alma amante. Pedia-lhe ainda que, em virtude do agrado e gosto por mim experimentados e a ele oferecidos, se considerasse aplacado e satisfeito pelas almas ingratas que não querem praticar isto, nem oferecer-lhe afeto, mas inteiramente aplicadas ao afeto e às carícias das criaturas, não cuidam de provar as do Criador e negam-lhe o que, com toda razão, se lhe deve exclusivamente. Privam o Criador do gosto que tem em tais afetos de amor e gratidão e a si mesmas, do bem daí resultante e da doçura que experimentariam nas maneiras mais amáveis e correspondências amorosas do Criador. Contudo, se declarou satisfeito meu Pai, sendo-lhe mais grato um só de meus afetos e de minhas ofertas do que juntamente os das criaturas reunidas. Amor de Jesus pelo Pai. Eu, portanto, esposa minha, vendo o Pai tão amoroso e liberal para comigo e tão pronto a conceder-me tudo o que lhe pedi em prol de meus irmãos, desfiz-me em amor e gratidão para com ele, e quisera que todo mundo o tivesse conhecido como tal. E por isso todos o amassem, louvassem, glorificassem, correspondessem a tanta bondade e a tanto amor. Oferecia, portanto, com muita frequência este desejo ao Pai e suplicava-lhe aceitasse meu anelo e a boa vontade para suprir a carência daqueles ingratos, descuidados de conhecê-lo e amá-lo. Mostrava-me desejoso de sofrer todas as penas preparadas para o tempo da paixão, todas conhecidas uma por uma, e desejava que logo chegasse a ocasião assaz feliz de poder mostrar ao Pai o amor que lhe dedicava. Não existe criatura que tanto haja ansiado e anelado pelo prazer quanto eu anelava e ansiava por sofrer.
evidenciando diante do mundo inteiro o amor dedicado ao Pai, porque sempre desejei, desde a infância, fazer aquilo que era do seu agrado e gosto, e como quisesse minha morte e paixão em resgate do gênero humano. Eu aspirava a ela e a desejava desde o nascimento em todo o tempo da vida, até que chegou a hora por mim tão esperada, por ser esta a vontade e o gosto do meu Pai. A mente humana não é capaz de entender como se comprazia o Pai neste meu desejo e como lhe satisfazia. Sabei que acerca de qualquer oferta e desejo expressos a este respeito, mostrava-se contente e satisfeito comigo, como se então já houvesse sofrido e tivesse sido morto na realização de sua vontade da salvação do mundo. Pedia-lhe que quisesse receber este gosto e complacência em troca do que haviam aqueles ingratos que não se persuadem a sofrer coisa alguma por seu amor, recusando o mais possível sofrer, mesmo o que sabem ser do gosto e da vontade de seu Criador. Por todos estes procurava satisfazer ao Pai, aplacá-lo para com os meus irmãos ingratos que costumam viver no mundo com tantas delícias, sem pensar absolutamente em fazer o gosto do meu Pai. Isto é, que a criatura imite-me a mim, seu filho dileto, especialmente no sofrimento, para poderem satisfazer a justiça divina por seus débitos e merecerem a glória que no céu lhes está preparada, havendo-a eu conquistado por meio da penosidade da minha paixão e morte dolorosa. Desprende-se da mãe. Ao sustentar-me assim nos braços da minha mãe dileta, com grande gosto e consolação de alma, dei-lhe a entender como devia então privar-se daquela consolação. E fiz-lhe ver em espírito o desejo que ardia no coração de seu esposo José, de ter-me nos braços. Fiz-lhe entender como era minha vontade, fosse contentada e consolada essa alma amante. Privou-se logo minha dileta mãe do prazer que lhe trazia ter nos braços o filho amado, e confiou-me aos braços de José. E eu e ela ficamos privados da consolação. Alegrava-me, porém, de outro modo, ao ver tão consolada a alma de José. Ofereci, esposa minha, ao pai, a privação do prazer que sentia em estar com a dileta mãe e a prontidão com a qual eu e ela disto nos privamos. Por isso, pedi se dignasse aceitá-lo em satisfação pelas almas que estão tão presas às consolações espirituais que não sabem mais se desapegar delas. E quando o Pai as priva de consolações para pôr à prova o seu amor, lamentam-se e impacientemente, sem quererem acomodar-se à vontade divina. Isto muito desagrada ao Pai. Se quer a alma desprendida de todas as coisas e conformada em tudo com sua vontade, especialmente aquelas que escolheu para minhas esposas e seguidoras. Ficou, contudo, satisfeito o Pai com a oferta que lhe fiz por todos aqueles que nisto houvessem falhado, os quais são muitos e quase todos, encontrando-se poucos que na realidade estão despendidos de tudo. Pedi-lhe quisesse dar a todos tanta virtude e graça que pudessem estar prontos a renunciar e privar-se de todos os gostos, mesmo espirituais, cada vez que lhe aprouver privá-los disso. O Pai atendeu-me em tudo e prometeu-me dar a todos graça suficiente para viverem desprendidos de tudo. De fato, tem feito assim, mas acha-se tão radical no coração da criatura o amor de si mesmo, que este vence, domina e extingue a graça do meu Pai, que ele comunica com tanto amor. Além disso, pedi-lhe quisesse inscrever no coração de todos os meus irmãos caridade e amor tão grandes entre si, que cada um estivesse pronto a privar-se das próprias satisfações para consolar o próximo, como fez a minha mãe, que se privou do gosto para consolar a alma de José. E fê-lo não uma, porém muitas vezes, nisto igualmente atendeu-me o Pai, e o que vai fazendo com as almas dispostas a receber e a pôr em prática tão bela virtude, como podeis ver na vida de muitos que renunciaram aos próprios gostos e satisfações para consolar o próximo. Mas nem todos põem em prática tão bela virtude, porque amam demais a própria satisfação e não cuidam de consolar o próximo aflito e necessitado, quando isto lhes custar a privação de um gosto e satisfação. Tal fato procede do pequeno amor que tem ao Criador e, por consequência, ainda ao próximo. Não significa que o Pai não conceda a todos tal graça,
e não inspire a todos exercitarem tal bela virtude, mas procede da criatura que não quer valer-se dela e quer viver mais amante de si mesma do que do próximo, que poderia amar como a si mesma, antes a imitação de mim, deveria preferi-lo e antepô-lo a si mesma. Glória de São José. José, tendo-me recebido nos braços, ficou absorto no mar de alegria, repleto de celeste consolação, enriquecido de graça divina, reconheceu-me com luz mais clara por seu verdadeiro Deus e Redentor, e como tal de novo me adorou. Desfazia-se em lágrimas de alegria o bom José, ao ver-se favorecido de tanta graça. Alegrava-me muito, esposa caríssima, ao ver aquela alma tão pura e amante. E como correspondia às graças divinas com tal prontidão e humildade, reconhecia o seu nada e que tudo lhe era dispensado por liberalidade divina. Oferecia aquele prazer de José ao Pai, se bem que lhe derivasse na alma, por meu intermédio, supliquei-lhe se dignasse dar luz semelhante a toda a alma que me receba nos braços do amor por meio da graça divina, a fim de que ela possa conhecer as graças divinas e o Espírito exultar pela visita de Deus que recebe. Meu pai acolhia a complacência procedente da alma fiel que corresponde às graças divinas. Ofereci-lhe ainda o gosto e o agrado que experimentava e roguei-lhe se dignasse aceitá-lo em satisfação pelas almas ingratas que não correspondem às graças divinas e por sua cegueira não reconhecem, nem esperam as visitas que o Criador lhes faz por meio da graça e das santas inspirações, pois todas ficam sufocadas nas almas, inteiramente atentas às coisas do mundo, que não reconhecem essas graças, não percebem gosto delas, nem consolação do Espírito, e não agradecem a seu benfeitor, ficando privadas elas mesmas do prazer e da consolação, e o Pai da complacência que teria se elas correspondessem e fossem fiéis. Nos braços de Maria. Fiquei por algum tempo nos braços de José e, estando sua alma inteiramente consolada, retornei aos braços da mãe dileta, fazendo-lhe entender que esta era minha vontade, para levar maior consolo à sua alma, uma vez que dela se privara, com tamanha prontidão e resignação. Não vos cause, no entanto, admiração, esposa caríssima, saber que pena que experimentavam minha mãe e José quando ficavam privados de mim, e não me seguravam nos braços, porque vos faço saber, ao me segurarem nos braços, ficavam tão cheios de consolação, que lhes parecia ter todo o paraíso encerrado no seio. Por isso, quando me deixavam, sentiam-se privados em grande parte do gáudio, e embora fluíssem de mim pela vista, não obstante, não percebiam o deleite como aconteceu, quando me tinham nos braços. Experimentava-o, porém, muito mais a mãe dileta do que São José, por ter maior mérito, e enquanto verdadeira mãe, seu prazer era muito superior. Tendo-me recebido nos braços com afeto de amor mútuo, sua alma estava prelibando uma alegria assaz e intensa, e experimentava-a mais, devido à privação por algum tempo. Então a acariciava mais com gestos infantis e amorosos. Liquefazia-se de alegria a mãe dileta, e eu experimentava um gosto inexplicável a vê-la regozijar. Oferecia ao Pai o gosto e o agrado e pedia-lhe, se dignasse em virtude disso, consolar frequentemente as almas aflitas e desoladas por dispensação divina, e não tardasse a voltar a miúde a consolá-las de novo com a graça e a visita celestial e divina. O Pai prometeu-me fazê-lo à medida que a alma se conforma com sua vontade, despojando-se de bom grado de todo gosto espiritual. Quando isso lhe apraz, e encontrando-se desolada, não procura outro consolo senão o divino, que aguarda pacientemente, com esperança e fé. As almas que assim se portam são consoladas bem depressa por meu Pai, e dão-lhe um gosto incomparável, de maneira que ele quase se acha obrigado a consolá-las, vendo que só por meio dele anelam obter e procuram a consolação não de outros. Oferta dolorosa. Depois de ter-me, a querida mãe, tido algum tempo nos braços, de termos fluído dos afetos mútuos entre nós dois, eu tendo ainda tido alguma complacência nos afetos inocentes e amorosos, oferecendo-os ao Pai, vi que ele esperava de mim uma oferta de dor.
não deixei de atendê-lo logo, mostrando-me sempre pronto a fazer qualquer uma das suas vontades. E voltando o pensamento à minha dolorosa paixão, fixei o olhar da mente na minha desapiedade captura, e nos danos à minha pessoa, da parte dos servos cruéis e desumanos. Turbou-se-me de repente o rosto com esta lembrança e caí em copioso pranto, considerando maltratarem-me tanto aqueles por cuja salvação viera ao mundo. Pensava ainda na dignidade de minha pessoa, pois sendo verbo, era verdadeiro filho de Deus, até mesmo Deus. Quantos sentimentos expôs a caríssima e quanta dor por causa de tal excesso. Oh, como me afligi! Vendo-me desta maneira, a mãe dileta também foi trespassada por crudelíssimo pesar. Manifestei-lhe, no entanto, com palavras internas a causa do meu pranto e perturbação. Falavam-se os nossos corações, e tudo era manifesto ao seu. Dizia-lhe: mãe, virá o dia em que me vereis, senão com os olhos corporais, com os do espírito nos braços dos esbirros, maltratado, ultrajado, batido sem piedade e compaixão. Segurai-me, pois, agora entre vossos amorosos braços, porque virá o tempo em que estarei nos braços de carrascos ferozes, para ser atormentado. A estas palavras traspassaram de dor a mãe dileta, desfez-se em amargo pranto, e muito mais apertava-me ao peito e amorosamente me acariciava. Ofereci, esposa caríssima, ao pai as lágrimas e as dores que experimentava, e rogava-lhe que se dignasse recebê-las em paga dos pecados de meus irmãos, especialmente por aqueles que tão barbaramente tratam os inocentes, e aos que não têm culpa alguma, sujeitam-nos a pancadas e prisões, como sabiam constituir grande ofensa ao meu pai. Semelhante crueldade, tanto mais chorava, afligia-me. Oferecia-lhe minhas dores em paga desses pecados. O pai declarava estar satisfeito por minhas lágrimas de tanta dor, e achar-se aplacada a justiça divina, pronta a perdoar aos que incorrem em tais excessos e crueldades. Além disso, pedia-lhe se dignasse dar virtude e graça aos meus irmãos, oferecerem de bom grado os maus tratos e barbáries que sofrem quando presos pelos inimigos da santa fé, e por serem muito atormentados estão em perigo de abandonar a fé e negar a adoração ao verdadeiro Deus. Ao Pai muito isto agradou e prometeu-me para todos graça e assistência particulares, e que jamais seriam abandonados por Ele, mas sempre socorridos com ajudas especiais, e só pereceriam se renegassem a fé os que tivessem querido, descurando os auxílios divinos e a graça celeste, que deveras a ninguém jamais falta, pelo contrário, lhes é dispensada com abundância pela divina bondade. Consolação ao tomar o leite. Estado assim por algum tempo pesaroso, tanto eu como a dileta mãe, e vendo o pai plenamente satisfeito e contente, procurei alguma restauração para a manutenção de minha humanidade. Pedi-o à querida mãe, fazendo-lhe sentir a ela mesma tal necessidade. Tomou logo a querida mãe o primeiro impulso e deu-me o seu puríssimo leite. Ao mesmo tempo que tomava o leite, senti a restauração em minha humanidade. Ela também experimentava a mesma consolação, de modo que se dissipavam pouco a pouco as angústias e as dores do que estava repleta sua alma. Igualmente, eu ia me consolando e agradecia ao Pai pelo consolo que nos transmitiu. Agradecia-lhe ainda por parte de meus irmãos, especialmente dos que, depois de serem consolados por ele, não se recordam de prestar-lhe um ato de ação de graças, demonstrando-se assim ingratos para com os benefícios divinos e fazendo a bondade divina se afastar, e não se mostrar mais liberal e cortês para com eles. O pai ficou satisfeito com tal oferta e agradecimento, e revelou-se um tanto aplacado para com os ingratos, e prometeu-me que, em virtude de minha oferta e orações, não deixaria de beneficiar meus irmãos, por mais que se lhe demonstrassem ingratos, pois eu já havia satisfeito em seu lugar. Mas o que se mostram gratos tornam-se capazes de receber graças maiores. O sono de Jesus. Um tanto restaurado quanto a minha humanidade, prestadas ao Pai as devidas graças por mim e por meus irmãos, como disse acima, fui
Foi surpreendida a minha humanidade por um sono pesado e fiz a querida mãe entender que me deitasse na manjedoura. A este aviso, ficou de novo aflita a mãe por ter de privar-se da consolação que experimentava em ter-me nos seus castos braços e pelo sofrimento que eu havia de passar nesse duro leito. Logo, porém, e com toda a resignação, colocou-me na manjedoura para repousar, e prostrada com seu esposo José, ambos adoraram-me e adoraram os decretos divinos. Animada, pois, a querida mãe, confortada com a virtude divina, pôs-se a cantar um cântico de louvor ao Pai, que servia para fazer-me repousar suavemente. Aquela voz tão suave descansava a minha humanidade e a minha alma se regozijava. Ofereci tudo ao Pai, o prazer que me trazia aquela alma tão agradável a Ele e a mim, para o qual olhávamos com amor incomparável e que era cada vez mais repleta de graça. Ofereci estes louvores ao Pai e pedia-lhe se dignasse recebê-los por parte de todos os meus irmãos e principalmente daqueles que não se resolvem a louvar o Criador, mas estão inteiramente atentos a louvar e dar satisfação às criaturas. O pai apreciava muito tais louvores e, sabendo disso, a querida mãe frequentava-o, o fazia. Estava, pois, assim a descansar e a minha mãe com José, genuflexos a adorar-me. Quando a mãe terminou os cânticos, roguei a meu pai se dignasse elevar mais o seu espírito e fazer-lhe conhecer o que se passava entre nós dois e como nos comprazíamos nela. Logo o pai o fez e, elevada em profundo êxtase, participou de nossa complacência. No colo de Maria. Tendo voltado a si a querida mãe e dado graças ao Pai e a mim pelo favor recebido, esperava olhar-me na manjedoura e de novo afligia-se ao ver-me naquele sofrimento, de modo que, saindo do sono, fitei-a e convidei-a a tomar-me novamente no colo, a fim de receber dela algum conforto para meus membros enregelados. Sofria em tal posição grande frio, e sabia-o a querida mãe. Sofria mais por não dar-me nenhum alívio, por eu assim queria. Ávido como estava de sofrer, meu coração alegrava-se nas próprias penas, porque era a vontade de meu Pai, e satisfazia deste modo a justiça divina pelos pecados do gênero humano. Oferecia sofrimento ao Pai, ao qual era tão agradável, e na realidade, esposa caríssima, causava compaixão ver-me naquela tenra idade tão aflito e dolorido, atormentado pelo rigor da estação, da rigidez da atmosfera, até ficar inteiramente gélido. Podia impedir tanto rigor, mas não o quis, nem valer-me de minha divindade para subtrair ao sofrimento. Ofereci-o ao Pai em desconto por meus irmãos, principalmente pelos que serviam até da mínima autoridade que detém para subtrair-se de qualquer sofrimento, mesmo leve, e muitas vezes ainda da observância da lei divina e dos mandamentos da Igreja, como se a autoridade que detém se lhes fosse sido dispensada por Deus para viverem ao seu modo e em maiores delícias, quando na verdade lhes foi dada para com exatidão e rigor observarem os preceitos divinos e sujeitarem-se ao sofrimento, dando bom exemplo aos inferiores. Aceitou o Pai com grande complacência tais ofertas e prometeu-me que não deixaria de insinuar aos corações desses tais, por santas inspirações, como deviam se portar e como estariam pela própria autoridade mais obrigados a observar a lei divina e a imitar-me perfeitamente. Assim o vai praticando. Mas muito poucos são os que utilizam as inspirações divinas, porque a maioria quer viver a seu modo. Tudo me era conhecido, esposa caríssima, e sentia com isto dor muito grande. Por esta e outras desordens de meus irmãos, vivia muito dolorido e aflito, tanto mais que, apesar de tantos sofrimentos, não conseguia induzi-los a andarem pela verdadeira estrada da virtude e perfeição que eu viera lhes ensinar. Embora trilhada por mim, verdadeiro Filho de Deus, a eles os servos recusaram-se a caminhar por ela. A mãe da vida, do amor, das graças. Depois daquele conforto no colo da querida mãe, e um pouco aquecido, ofereci o pequeno alívio e consolo a meu pai, e pedi-lhe se dignasse em virtude do consolo que recebera em minha humanidade, aquecer no divino amor os corações gélidos de todos os meus irmãos, e que o amor divino se inflamasse em seus corações por intercessão de Maria.
como por seu intermédio vinha-lhe o calor natural, assim por meio dela se acendesse no coração de cada um o calor celestial. O Pai atendeu-me e prometeu-me que qualquer um que dele se aproximasse por meio da verdadeira devoção ficaria inflamado de amor divino. Como tive no decurso da vida e especialmente na infância muitas consolações e muitos confortos em minha humanidade por meio da dileta mãe, assim os meus irmãos recebessem muitas graças do Pai por seu intermédio, e como através do puríssimo leite ela me conservou a vida temporal, assim conservará a vida espiritual de meus irmãos, se eles lhes se aproximarem e tomarem o leite puríssimo da sua doutrina e exemplo, imitando suas raras virtudes. Exortação à sua esposa. Imitai-vos a mim, esposa caríssima, e avizinhai-vos cada vez mais dela, pondo em prática quanto vos mostrei, do modo como nesta obra e em outras vos fiz escrever e vô-lo insinuo, a fim de serdes verdadeira imitadora de minhas virtudes e das virtudes de minha querida mãe. E conhecei o favor particular que vos concedo só por bondade. Certificai-vos, ó filha, de que havereis de prestar-me as estreitas contas de todas as graças e favores que vos comuniquei, se delas não tirardes o proveito que pretendo obter de vós. Eis o lembrete que vos deixo no fim deste capítulo.